Irmãos, eu quero agradecer os irmãos por ter comparecido nesse culto de oração, porque eu sei que é muito importante, irmão, nós viemos aqui nessa noite, por esse culto de oração, nós viemos recarregar as nossas baterias para que cada um de nós saímos daqui cheio da presença do Senhor. Aleluia! Quando nós chegarmos no nosso lar, irmão, aleluia! Aquelas pessoas que nós deixamos e que nós vamos encontrar em nossos lares, aleluia! Nós temos, aleluia, palavras para falar para eles. Hoje foi um culto abençoado. Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom, Deus é maravilhoso. E nessa noite, quem quer ainda ser alimentado com alimento espiritual, acenda os seus ouvidos, abre a sua mente e guarda aquilo que Deus falou no seu coração e vai falar no seu coração, para que você saia daqui nessa noite transformado, com a sua vida na mão do Senhor. Eu passo a palavra ao pastor Divino e que Deus abençoe cada um. Esse é o meu desejo para todos nessa noite. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém? Como é bom estar na presença do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 17. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 16, a partir do versículo 24. Mateus 16, 24, lemos assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Podemos assentar-nos. Irmãos, e aqui em João capítulo 8, versículo 31, nós temos um outro texto que vai falar sobre o tema que nós vamos falar hoje, que é como ser um cristão. Cristo disse Jesus aos judeus que criam nele, que creram nele, se permaneceres no meu ensinamento, verdadeiramente sereis meus discípulos. Irmãos, o que é ser um cristão? O que é ser um cristão, né? Parece que agora todo mundo ficou tão fácil ser cristão. Mas, irmão, ser cristão tem algumas características que o cristão precisa ter. O cristão, irmãos, ele é caracterizado pela sua fé, não é não? Porque Cristo disse: você quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e me siga. Em João 8 ele vai ser um pouquinho mais claro. Verdadeiramente, se permanecer nas minhas palavras, você é meu discípulo. Ou seja, se é meu discípulo, está me seguindo. Você é cristão. Ser cristão é ser o seguidor de Cristo. E ser cristão é aquela pessoa que vive de acordo com o que a Bíblia ensina. Ele não faz aquilo que quer ou gosta. Ele faz aquilo que é preciso. Ele faz aquilo que a Bíblia ensina. Amém? Então o cristão vive uma vida. A característica maior do cristão é a sua devoção em Cristo. Ele vive uma vida de oração. Ele vive uma vida de devoção ao seu Senhor, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele é aquele que, por ele estar em oração, em comunhão com Cristo, ele quer tentar imitar o seu Senhor o tempo todo. Ele quer viver como
Cristo, andar com Cristo, falar com Cristo, dentro da nossa realidade de hoje, você vai tentar aplicar os ensinamentos de Cristo. Porque o que Cristo ensinou foi princípios, né? E esses princípios nós não podemos deixar de segui-los. A Bíblia conta que em quase todos os momentos do ministério de Cristo, desde que ele escolheu os 12 apóstolos, Pedro estava sempre pertinho de Cristo. Quando perguntou lá em Mateus 16, quem diz os homens que o Filho do Homem é, que eu sou? Pedro foi o primeiro a responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então estava sempre próximo de Cristo. No momento da transfiguração, estava lá, Jesus deixou os outros apóstolos, chamou os 3 que eram mais próximo a ele, era Pedro, Tiago e João. No ato da transfiguração, Pedro estava lá também. Foi Pedro que disse: Senhor, hoje estamos aqui. Eu vou fazer 3 cabanas. Eu tendo uma para ti, outra para a igreja, outra para Moisés. Não vamos sair daqui não. Quando você encontra um lugar bom, você não quer sair. E ser cristão é maravilhoso. Ser cristão é bom. Só que lá em Mateus 26, no ato da crucificação, nós vemos que Pedro seguia a Cristo de longe. Aquele apóstolo que seguia de pertinho estava seguindo ele de longe agora. Tem crente que está seguindo o Senhor de longe. Você não pode ser um seguidor de longe. Lembra que Cristo lá em João falou assim: olha, quando tu te converteres, pastorei as minhas ovelhas? Falou para Pedro. Então, Pedro, quando ele se converteu de verdade, depois que ele traiu o Senhor, negou 3 vezes, ele foi para trás da casa, chorou amargamente, e deve ter falado com aquelas lágrimas saindo, ele deve ter pensado: eu nunca mais vou trair o meu Senhor. E quando ele toma a palavra para pregar em Atos, assim, como este tem essas palavras, não tendo estudado, porque ele aprendeu com o melhor que foi Cristo. Se você orar e buscar estudar a Bíblia, você vai ser usado poderosamente. Então, o que é ser cristão, irmãos? Ser cristão é viver sua vida segundo o padrão de Cristo. O cristão, ele gosta de falar do seu Senhor. Ele gosta de ouvir sobre o seu Senhor. O cristão tem prazer em pegar a Bíblia e ler. O cristão tem prazer em falar do amor de Cristo para alguém. Cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo, que é cristão de verdade, ele ama o povo de Deus. Pastor Zacarias sempre nos ensinou: a igreja é santa, a igreja não tem pecado, a igreja é perfeita. Nós temos que aprender a amar a igreja. Nós somos a igreja do Senhor quando estamos reunidos. Então você tem que ter amor aos seus irmãos que estão ao seu lado. Saber que há diferença, há particularidades que é diferente da sua, mas eu pensar diferente de você não me faz nem melhor nem pior. Me faz, quer dizer que eu tenho as minhas particularidades. Eu tenho 3 filhos, nenhum parece com o outro. Pode parecer na aparência, mas no demais, cada um tem as suas particularidades. Eu tenho 2 sobrinhos gêmeos. Quando era pequeno, até certa idade, minha mãe só conseguia distinguir os 2, porque um tinha uma pintinha. Cadê aquele da pinta? Para saber que era o Cleitinho, que o Cleitinho não tinha. Mas se não fosse assim, ela não sabia. Mas cada um tem suas particularidades. Um é totalmente diferente do outro, a sua aparência é igual. Nós, enquanto cristãos, parecemos um com o outro. Falamos, conversamos, mas é falar e agir. Mas no nosso particular nós somos diferentes. Mas ainda assim somos seguidores de Cristo. Porque nós levamos os ensinamentos de Cristo a sério. Então o cristão, ele vai ter prazer em falar do amor de Cristo, tem prazer de ouvir falar sobre Cristo, ele ama estar no meio do povo de Deus. E a maior qualidade de um cristão é ver o outro se converter. Cristão que é cristão de verdade vai fazer de tudo para a sua família, para a igreja.
vai fazer de tudo para o seu colega, seu amigo, seu vizinho conhecer Jesus. Porque, irmãos, ele tem prazer, eu fui salvo por Cristo, eu quero que a minha família também seja. Deus transformou a minha vida, eu quero que Ele transforme a vida da minha família também. Isso é ser seguidor de Cristo. Mas não dá para ser cristão para ser humildade. Nós estamos vivendo uma era que Mateus 11, 27, 28 parece que a Bíblia do povo já não tem isso mais. Cristo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, se aquele que é Senhor dos senhores, como ele mesmo diz, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para ser Senhor. Se ele, que lá em João 8, 58 está escrito: antes que Abraão existisse, eu sou. Aquele que eu sou, o verbo que se fez carne, João 1:1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, João versículo 1 e 14. Então o verbo, o princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus que se fez carne falou: eu sou manso e sou humilde. Cristão, seguidor de Cristo, não está conseguindo ser humilde. O que é ser humilde, pastor? É ser pobre? Não, humildade é estado de espírito. Tem muito pobre arrogante, tem muito rico que não é arrogante. Tem muito pobre que não sabe distinguir o que é humildade. Humildade é estado de espírito, é saber reconhecer seu próprio erro, é saber quando falhou, é saber que nem tudo que acontece é culpa de Deus, é culpa do diabo, às vezes a culpa é nossa mesmo. É a lei da semeadura aplicando na nossa vida. Plantei para colher. Então, você precisa saber o que é ser cristão na humildade. E outra coisa, você não é um cristão verdadeiro, você precisa aprender a partilhar. O crente tem que aprender a partilhar, ajudar o próximo. O crente precisa aprender a partilhar com a igreja, trazer o seu dízimo, a sua oferta, ofertar a casa de Deus. Porque lá no mundo, nós ofertávamos nos lugares lá fora. Ah, pastor, eu lá no mundo nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, nunca paguei uma prostituta, nunca saí. Então você gastava dinheiro. Porque eu nunca fiz nada disso. Você gastava dinheiro também. Quantas vezes você comprou alguma coisa que você não precisa? Você só tem 2 pés. Tem gente que tem 50 pares de sapato dentro da armário. Para quê? Se geralmente só usa 3, 4. Eu posso te provar isso. Tem irmã que tem 40, 50 pares de sapato, mas só usa 2, 3. Não? Está gastando dinheiro à toa. Isaías 55. Então nós gastávamos dinheiro à toa, nós desperdiçávamos o nosso suor. Agora o nosso suor é abençoado. Então eu preciso aprender a partilhar com a minha família, com a igreja, com as pessoas que eu amo, aquilo que eu estou ganhando. E eu preciso aprender a ser vigilante. Ser cristão é cumprir o que Cristo disse. O espírito está pronto, mas meu irmão tem uma consciência. A carne é fraca. A carne é muito fraca. Nós somos falhos. Nós pecamos, nós falhamos. Um dia Paulo estava pregando a palavra e no livro de Atos, e diz a Bíblia que Deus fez um milagre na mão de Paulo e Silas. E diz a Bíblia que os homens trouxeram véus de grinaldo para sacrificar, dizendo aos homens deuses, e forma de não baixar até nós. O que Paulo fez? Rasgou a sua veste, gritou: olha, nós somos homens, não faça isso. Nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que vocês. Ou seja, nós somos pecadores, homens de carne e osso, do mesmo jeito. A diferença é que nós estamos anunciando a palavra do Senhor para que vocês convertarem essas coisas que Deus deu os céus da terra. Paulo está dizendo: nós continuamos falhando ainda. Nós erramos, mas se você vigiar e orar, Deus vai te abençoar. Você vai ter um casamento melhor, ter uma família melhor. Você vai ser um filho melhor, um pai melhor.
Mas para isso você tem que estudar a Bíblia. Eu tenho insistido muito, irmãos, para o crente aprender a alimentar da palavra de Deus todo dia. Leia a Bíblia todo dia. Porque o nosso tempo está sendo muito corrido. Levantamos cedo, trabalhamos o dia todo, correndo de um lado para o outro. Quando chega em casa está cansado. Está que nem o pastor Wagner, uma vez, ele aqui em Catalão, e ele foi orar. De repente, eu estava no meu quarto, ele estava dormindo aqui em casa, e eu escutei. Estava roncando, fui lá, estava roncando. Por quê? Cansaço, irmão. Trabalhando, correndo de um lado para o outro, trabalhando, atendendo de um lado para o outro. A canseira vem. Se você não vigiar, você vai orar e dorme. Você vai pegar a Bíblia e começa a dormir, começa a bocejar. Mas aprenda a estudar a palavra de Deus. Tenha prazer naquilo que você está fazendo. Uma das coisas, uma das qualidades do crente é que ele tem prazer em falar com o seu Senhor. Ele tem prazer na oração. Ele tem prazer em estar na presença de Deus. E a maior qualidade do crente é que ele tem uma conduta irrepreensível. A qualidade do servo de Deus é aquela que Daniel descreveu. Daniel não. Está no livro de Daniel, os seus acusadores, colegas de trabalho, descreveram de Daniel. Olha, nós nunca vamos achar nada contra esse Daniel. Esse homem é fiel em tudo que ele faz. Se nós quisermos pegar ele, nós temos que ver na lei do seu Deus o que não pode, o que é proibido. E criar uma lei para obrigar ele a ir contra a lei do seu Deus. Como ele não vai, nós pegamos ele. Fizeram uma armadilha para Daniel. E ele caiu na armadilha. Se nós for para morrer, eu vou morrer, não vou morrer firme. Como o Sadraque, Mesaque e Abednego falou, olha, nós podemos até morrer. Mas deixar de servir a Deus a gente não vai. O crente tem que ter princípios. Ser cristão significa ser uma pessoa transformada da graça para das trevas para a luz. Você foi transformado. Agora Romanos 8:1 faz parte da sua vida. Agora, pois, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, ele não tem condenação para ele. Porque ele recebeu o indulto do Senhor. Está acontecendo um julgamento no Brasil, né, do ex-presidente, e o atual governador de São Paulo. Se o senhor for eleito presidente, a primeira coisa que eu vou fazer é o indulto. O que é o indulto? Perdoar tudo que ficou para trás. Dois presidentes já questionando. Eu vou fazer um indulto. Só que você recebeu o indulto não foi do governador, não foi do presidente. Você recebeu o indulto do próprio Deus que se fez carne. Ele perdoou todos os seus pecados, o dia que você aceitou Ele como seu Senhor, o dia que você entregou sua vida para Ele, o dia que você recebeu o seu Espírito, Ele selou você com uma promessa e agora não tem nenhuma condenação mais. Você é livre. Eu gosto de estar escrito no livro de Hebreus, capítulo 10. Entremos, pois, confiadamente à presença de Deus. Antes ninguém podia, só o sumo sacerdote e o sacerdote. Agora todo mundo pode entrar na presença de Deus, porque você recebeu o perdão de Deus na sua vida. Mas como é que você tem sido um bom cristão ou não? O que está faltando mudar na sua vida? O que você está precisando melhorar? Pensa aí, não ficar em pé, irmãos. Sábado, reunião do